Oi, gente. Pessoal, muitas pessoas vieram me perguntar sobre a expectativa que eu tinha com relação ao Papa Leão XIV, do ponto de vista ideológico. E eu acho que essa é uma questão muito interessante, muito curiosa para as pessoas que não são religiosas ou que não participam da vida e da construção da Igreja Católica. E isso não é um defeito, é apenas um conhecimento que precisa talvez ser melhor difundido. Na militância, existe uma expectativa de que a igreja venha a ser um espaço político secular, ou seja, um espaço político de disputa daquilo que a gente faz nos processos de escolha dos governantes, principalmente na perspectiva ocidental, né? E isso talvez seja um erro que leva à frustração de muita gente que milita no campo social. Por quê? Porque a igreja definitivamente não é um partido político e não tem essa expectativa de ser. A igreja não tem como a experiência a lógica da disputa eleitoral, né, para poder ajudar a facilitar a compreensão. E aí entra uma coisa muito interessante, muito curiosa dentro dessa expectativa. É que ao mesmo tempo em que a igreja não vai ser e não pretende e não se constrói a partir dessa lógica da disputa eleitoral, por assim dizer, ela ao mesmo tempo se insere na vida das pessoas a partir da crítica quando essas pessoas, principalmente as mais pobres, não são atendidas em suas necessidades básicas. E isso é uma questão pastoral. Isso é uma questão do cuidado que a igreja deve ter com relação à humanidade como um todo e aos cristãos católicos, no nosso caso, em particular. E aqui reside a lógica da teologia da libertação, que talvez não seja muito compreendida. A teologia da libertação, ela não é uma teologia marxista, como quer fazer crer algumas pessoas ligadas ao conservadorismo religioso. Tampouco a teologia da libertação é comunista, né? Até porque não tem essa vinculação. O que a teologia da libertação traz e faz é um compêndio ou um acúmulo do conhecimento milenar que a igreja fez e trabalha isso sobre a ótica do dia a dia da sociedade, em como a fé pode se transformar em ação libertadora. E o que significa libertação? Primeiro, que é o óbvio, né? Mas no caso da teologia da libertação, a perspectiva da igreja é a de que se faça a libertação integral da pessoa humana, e não apenas no aspecto físico, não apenas no aspecto pessoal. Papa Francisco, aprofundando essa expectativa ou essa visão, ele diz que nós devemos ir às periferias geográficas e existenciais das pessoas. Pronto. Talvez aqui resida então o grande ponto de encontro com a militância. Nós, da Teologia da Libertação, queremos sim estarmos participando da vida cotidiana da sociedade, pois compreendemos que essa vida cotidiana da sociedade faz parte da construção do reino. Ou seja, você não vai fazer o reino de Deus estar entre os homens, como pede no Pai Nosso, se você não agir para que as pessoas que não têm dignidade na sua vida continuem sem tê-la. Ou seja, nós precisamos oferecer essa dignidade para que Deus possa se apresentar de modo pleno e integral à pessoa humana. Então essa é uma primeira questão que eu acho importante, de não gerar expectativas que não vão acontecer. A igreja não vai empunhar uma bandeira do partido X ou Y, da relação política com o movimento ou aquele outro, né? Mas a igreja pode ser apoiadora de um processo de conscientização para que as pessoas percebam se o partido A ou o partido B favorece
melhor essa expectativa da doutrina social da igreja com relação aos cristãos e ao povo como um todo. Isso é importante porque às vezes me parece que há uma certa confusão em dois setores da sociedade. O setor progressista da sociedade gera uma expectativa de que a igreja vai fazer militância político-partidária. Não vai. E não é para fazer. A função da igreja... O outro setor, ele tem, esse sim, uma militância político-partidária muito enraizada, e essa militância político-partidária é vinculada ao pensamento conservador, à direita política. E é aí onde entra uma grande questão e uma hipocrisia. A extrema-direita, particularmente, profundamente hipócrita, não acredita em Deus, mas manipula a fé, pois isso favorece as suas perspectivas políticas. E é aí onde reside a grande diferença. Nós não vamos e não queremos ser governados por pessoas que queiram fazer da política apenas um jogo de poder deste mundo. Nós precisamos que a política nos dê condição para que ela possa espalhar a caridade de forma coletiva e não apenas para quem governa. É exatamente benefícios para quem governa. É exatamente isso que nos diferencia da extrema-direita e da direita política. Nós sabemos o que é e o que significa o Evangelho. E o Evangelho vem antes da perspectiva política do que hoje se entende como socialismo, comunismo ou até mesmo perspectivas dos progressistas, que é um conceito ainda mais amplo. E é aí que tem a conexão. Por que a teologia da libertação é então parecida com algumas lógicas do que o socialismo, o comunismo ou até mesmo os progressistas defendem? Porque há uma inversão. Na verdade, não é a teologia da libertação que se parece com eles, mas são eles que se parecem com a teologia da libertação. E é isso que talvez seja o grande ponto de inflexão que a gente precisa ter para não se frustrar. A perspectiva da religiosidade cristã na visão do catolicismo é uma perspectiva de avanço da sociedade para que Deus se faça presente na vida da humanidade. E isso é o que tem de mais próximo, Agora, nós defendemos a dignidade e o bem comum. Nós defendemos que haja partilha e nós defendemos principalmente que haja cooperação, amor ao próximo, caridade, acolhida. E todas essas perspectivas, todas essas visões, elas são visões que estão no Evangelho 2000 anos atrás. Com o passar do tempo, nós vamos, evidentemente, que assim como a ciência, assim como o conhecimento, se aprofundando. Mas dentro da lógica cristã, a partilha sempre foi um ponto de partida de qualquer coisa, a partir, aliás, da divisão do pão, De quando nós comungamos. E aí vem essas semelhanças que são muito recentes. E também vem os avanços da própria visão da teologia da libertação, que também, ela como conceito, também é muito recente. Então, o que significa tudo isso com o Papa Leão XIV? Significa, no meu ponto de vista, que Papa Leão XIV será a igreja. E dentro da igreja defenderá o ponto de vista do Evangelho com relação aos mais pobres, do Evangelho com relação à classe operária, do Evangelho com relação à exploração dos pobres e principalmente do Evangelho com relação à questão da causa dos migrantes. E todas essas causas, no seu conjunto, ela encontra amparo no campo da esquerda, no campo progressista, e encontra rejeição no campo da direita, no campo da extrema-direita. Se esse for o chamado e por esse motivo a igreja for perseguida, então ela está no caminho certo, ela está fazendo profecia. Nós combateremos, enquanto Deus nos permitir dar vida, todos os conceitos que levem ao preconceito, todos os conceitos que levem à homofobia, todos os conceitos que levem à exclusão dos mais pobres, todos os conceitos que tirem dignidade do ser humano.
Essa é a teologia da libertação. Qualquer coisa fora disso é expectativa que não é gerada por quem conhece qual é a proposta da igreja. No mais, estamos caminhando e juntos e muito animados. E lembrando que ânimo vem do latim e significa alma. Então nossa alma está feliz porque temos um Papa que vai seguir os passos de Francisco. O principal amigo de Francisco era Leão. O Papa que fez a Rerum Novarum, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores, também era Leão. Por isso, Francisco e Leão sempre fizeram grandes parcerias, juntos por um mundo melhor.